frieza espiritual. Se você não está passando por essa fase nesse momento, é bem provável que você já passou por ela algumas vezes ou então ainda vai passar na sua caminhada, na sua vida espiritual. Galera, se esse tema te interessa, se você se sentiu atraído por esse tema, não saia desse vídeo até que Deus fale com você, porque até o final eu tenho certeza que você vai ser edificado. Eu me chamo Isaías Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo do meu canal para conversar com vocês, na verdade, mais um tema espiritual da caminhada com Deus. E o tema que está queimando no meu coração nesses últimos dias é frieza espiritual. O que a gente subentende, o cristão, né, quando a gente fala frieza espiritual? A gente usa esse termo nada mais, nada menos para dar uma conotação de desânimo, tá bom? Desânimo, tá? A pessoa está desanimada, ela não sente vontade de fazer nada para Deus, ela está com vontade de entregar os cargos, ela está com vontade de deixar de fazer aquilo que ela faz na obra. Isso é um momento de frieza espiritual. Calma, você não é uma exceção, tá bom? Você não é... eu não sou cristão, eu preciso ser salvo. Porque todo mundo passa, já passou ou vai passar por um momento de frieza espiritual, por um desânimo, por uma vontade de entregar. Isso por quê? Porque lembrando que todos nós somos seres humanos, limitados, pecadores e frágeis, ok? Diante de um Deus poderoso, santo, ilimitado e que tem todo o poder. Então, muitas das vezes, um dos principais motivos, e eu gostaria de começar já falando por ele já, da frieza espiritual na nossa vida, é a acusação. Isso mesmo. Talvez você não entenda por que eu estou falando da acusação, sendo que o tema, o cerne do vídeo é frieza espiritual. Talvez você não entenda, mas eu quero te dizer que a maioria das vezes, não são todos os casos, mas a maioria das vezes que um ser humano, um cristão se encontra desanimado por esse período, por esse trecho da frieza espiritual, ele está principalmente por ter aceitado setas de acusações de Satanás. Porque veja bem, quando eu e você peca, ok? Quando eu e você peca, o diabo usa a nossa falha, o nosso erro, o nosso tropeço como acusação contra nós. E na maioria das vezes a gente sente um peso muito grande. Por quê? Porque na maioria das vezes, como é uma acusação diante do nosso erro, ele não está nos acusando com uma mentira. Até porque ele sabe que se me acusar com uma mentira, eu não vou comprar. Dificilmente eu vou comprar aquilo que não é verdade. Agora, quando eu erro e ele aponta, tá vendo? Você errou, você caiu, não era para você estar aqui na igreja. Tá vendo? Você faz isso, eles não fazem. Não era para você estar aqui liderando. Não era para você estar aqui sentado. Não era para você estar aqui tocando na igreja. Então, por ele começar a me bombardear com a verdade, eu vou desanimando. Eu vou parando. Não é verdade. Eu não posso estar aqui. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver essas questões. Eu não posso estar aqui na igreja. Eu não posso tocar. Eu não posso fazer isso. Ou seja, a gente faz o caminho oposto do que a gente deveria fazer quando cai. Porque, na verdade, quando eu vier a cair, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar provém de Deus. Ou seja, o certo é, se eu cair, se eu errar, se eu pecar, a Bíblia diz que eu tenho um advogado junto com Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado. Ou seja, eu deveria correr para Jesus e falar, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei, eu preciso melhorar nisso daqui. Não, o diabo com as suas acusações faz que a gente tenha vergonha. E por ter vergonha, eu me afasto, ao invés de me aproximar de Deus. Então, pelo fato de eu sentir vergonha e me afastar, cada vez mais distante, cada vez mais frio, cada vez mais desanimado, cada vez eu tendo a me afastar e a deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer ou que eu gostaria de estar fazendo na obra do Senhor. Então, uma das dicas mais importantes, irmão, pelo amor de Deus, que eu te dou nesse vídeo, é que se você caiu, se você pecou, o Espírito Santo que mora em mim e em você é o primeiro que vai dar o alarde, é o primeiro que vai nos alertar, ei, não faça isso. Ele costuma fazer antes da gente pecar.
Quando a gente tem a palavra de Deus guardada, como o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista está dizendo, olha, eu guardo, eu gravo, eu analiso, eu medito, é isso que ele está falando. Para quê? Para mim não pecar contra o Senhor. Então, quando eu guardo a palavra, o primeiro que vai bater nela aqui, ó, me lembrando, é o Espírito Santo. Ei, não faça isso. Mas se porventura eu vier a fazer e me arrepender, Deus me aceita de novo. O sangue que ele verteu na cruz ainda me lava, ainda paga a dívida, ainda reme os meus pecados de novo. Então você precisa entender isso. Não aceite acusações de Satanás contra o teu erro, contra a tua vida. Se arrependa, peça perdão e se volte para Deus ainda mais. Isaías, mas eu tenho cargo, todo mundo erra, do púlpito à porta. É claro que Paulo vai dizer, porventura usaríamos nós isso de desculpa para continuar pecando? Ah, eu sou pecador então, irmão. Eu sou pecador, aí eu vou lá, erro, me afundo no lamaçal do pecado, mas eu sou pecador. Não, até porque quem faz isso e quem age dessa forma já está demonstrando que ele não é salvo. Porque quem é salvo em Cristo Jesus, logo ele tende a ter uma vida de santificação. Ele não vai andar no pecado, mas se pecar, vai pedir perdão e se arrepender. Ok? Tendo entendido isso, se volte para Deus. Cada vez que você cair, cada vez que você pecar, continue buscando, consagrando ainda mais. Se você tiver cargo, continue se esforçando, continue fazendo, não deixe de fazer. Até porque se eu deixar de fazer por conta da frieza, eu tendo a se esfriar cada vez mais. Interessante dizer, irmãos, um pouco sobre Abacuque. O livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1, Abacuque vai fazer uma oração a Deus. E essa oração me chama muita atenção porque Abacuque começa a dizer, Senhor, aviva a tua obra. E se a gente for analisar por que Abacuque clama tanto pela obra e pelo povo, a gente vai entender que é pelo momento em que o povo vivia diante da obra de Deus naquele momento. Abacuque identificou que o povo estava desanimado. O povo estava passando por um momento de frieza espiritual. Então Abacuque começa a pedir, clamar pelo povo. Então a gente vê que esse momento de frieza, de desânimo, está na Bíblia, ele não vem de agora. Você não é uma exceção, eu vou ficar batendo nessa tecla até o final. Você não é uma exceção por estar passando por um momento que você quer largar. Porque você está passando por um momento difícil e você acha que a única porta de escape é largar e retroceder, retroagir. Não, você não é uma exceção. Todos nós já sentimos isso. Eu já senti diversas vezes. E ai de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. Para ter misericórdia, para me dar, para vir com renovo de novo, para vir com bálsamo de novo. Então, uma das dicas que eu deixo, além daquela de se volte para Jesus, recuse, não aceite acusações de Satanás contra o teu erro, contra o teu pecado, continue fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, ainda que o desânimo venha. Repare que quando Elias enfrenta 450 profetas de Baal e depois, ao saber uma mulher lhe ameaçando, ele corre, ele entra para a caverna, repare que ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Repare que ele deixou de fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Passou por um momento ali de frieza, de instabilidade emocional, sentimental. Então, não, eu preciso parar, eu vou morrer, eu preciso largar. Ou seja, Elias também pensou que a única porta de escape para ele naquele momento era largar. Aí Deus vai lá e chama ele, ei, sai da caverna, come, bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Ou seja, quem sabe Deus está falando com alguém aqui através desse vídeo. Deus ainda vai falar com alguém através desse vídeo. Que está pensando em parar, está pensando em desanimar. Por quê? Por causa da frieza espiritual. Quem sabe Deus está te chamando para fora hoje da caverna que você mesmo entrou, pensando que ia morrer, pensando que não, o melhor para mim é parar. O melhor para mim é entregar porque eu estou passando por um momento de frieza espiritual. Eu estou desanimado, eu não quero orar, não quero ir para o culto. Quem nunca foi para o culto sem ter vontade de ir? Quem nunca foi para o culto falando, eu estou indo porque eu sei que eu preciso, mas eu não estou ansiando isso como outrora eu ansiava? Quem nunca passou por isso? É normal, irmãos, é normal. O que a gente não pode
deixar de fazer é deixar de ir. Se a gente for fazer uma analogia rápida, é que nem como se eu tivesse doente. Sabe quando você está doente e aí você está fraco? E você sabe que está fraco, mas você não tem fome? E aí a sua esposa, a sua mãe, alguém que está cuidando ali, te auxiliando, fala, olha, você precisa comer. Come, aí você fica, mas eu não estou com vontade. Mas você precisa comer, mas eu não estou com fome, não quero comer, não estou com vontade de comer. Aí você vai postergando se alimentar, postergando. Vai chegar um momento que ainda que você não tenha vontade, você vai falar consigo mesmo, eu preciso comer, eu vou forçar a comer alguma coisa, porque senão eu vou ficar debilitado, senão eu vou desmaiar, senão eu vou ficar fraco. Aí você vai lá e força a comer uma fruta, qualquer alimento que seja. Por quê? Porque você entende que mesmo sem vontade, você precisa. A vida espiritual é da mesma forma. Há alguns momentos de frieza, de desânimo, de instabilidade emocional que eu não vou ter vontade de ir. Eu não vou ter vontade de orar. Eu não vou ter força nem vontade de acordar 3 horas da manhã para orar. Mas a necessidade vai me fazer, muitas das vezes, fazer isso. Por quê? Porque eu entendo que eu estou fraco, espiritualmente falando. E vai chegar um momento que eu vou ficar debilitado e morrer espiritualmente. Então eu vou lá e faço mesmo sem ter vontade. Eu estou começando o meu canal agora, tá? Todos vocês sabem, eu sempre falo isso, tá? Então me ajuda aí, é muito fácil me ajudar, muito fácil. Como, Isaías? Só clicar no gostei, se inscrever no meu canal que vai vir muito mais vídeos como esse, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e que você seja abençoado por esse vídeo, amém?